E aí, meus queridos, mais um dia, estamos aqui para glorificar o nome de Deus e agradecer a Ele por mais esse dia, né? E não deixe de tocar o sininho, dar o seu joinha, né? De compartilhar o link do nosso canal para que as pessoas possam assim se inscrever aí nas suas redes sociais, confie isso a gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor. E hoje nós vamos falar sobre descaso com a vida humana, né? Vamos continuar contando os mortos por racismo, por abuso das forças de segurança pública e pelo descaso do poder público, que forma permissiva e permite, de forma permissiva, que permite a ocupação irregular em áreas de encosta, né? Eu estou aqui fazendo uma reflexão esse momento que eu passei doente, acamado, né? E pude ver o descaso, né, do poder público em fazer coisas básicas, com recursos para isso, e não fez, e vidas foram arrancadas de formas prematuras, né, totalmente prematuras, né, e foram ceifadas. Eu sei que quando a gente fala de assunto que é revoltante, ou que fala de algum colega que não dá atenção às suas ovelhas, à sua igreja, eu sei que muitos acabam não gostando muito, queridos, mas quando você se cala, você é omisso. E você está pecando, sabe? Isso é cumplicidade. Porque Jesus não nos ensinou a ser assim. Jesus nos ensinou a repreender, a admoestar, né? Então, a gente não pode ser passivo a situações como essa. Crente, ele tem que agir com amor, mas com justiça, né? Tem uma frase de Che Guevara que é endurecer, sim, mas perder a ternura jamais. Então, não estou aqui em nenhuma visão de esquerda, direita, até porque eu tenho nojo dessas coisas, né? Eu estou falando de um pensamento, né? Isso que eu falei anteriormente é um pensamento, é uma frase do Che Guevara, né? Agora, o que está acontecendo são tragédias, são vidas que estão sendo ceifadas. E isso é responsabilidade nossa, porque não somos nós que colocamos essas pessoas no poder. Então precisamos ter responsabilidade nesse momento. Não é simplesmente anular seu voto. Você deve orar a Deus e escolher uma pessoa da qual você veja que seja digna do teu voto. Agora, a gente não encontra ninguém perfeito. Você é perfeito? Eu não sou. Então as pessoas têm falhas, mas tem pessoas que têm menos falhas. Então vamos escolher uma pessoa que possa ter algum tipo de virtude, de qualidades, porque existe, não adianta a gente dizer que não existe, porque existe, ó, você tem qualidades. Você tem virtudes, você não é ladrão. Então tem várias pessoas como você e eu que não somos assim. Entendeu? Então, poxa, eu acho que a gente pode sim confiar o nosso voto. Agora, eu não posso simplesmente ser omisso, ser cúmplice dessa situação. A pergunta que não quer calar: cadê o Ministério Público? Cadê a Defensoria Pública? Pagamos impostos para isso e eu ainda não vi nenhuma ação sendo entregue, tendo nenhuma denúncia do Ministério Público, denunciando o poder municipal ali, né, o executivo municipal, que pegou a verba, usou a metade da verba para isso, né, e essas tragédias aconteceram. A gente está falando isso, a gente olha, não aconteceu, mas é porque não foi com nossos parentes. Não foi a minha casa, nem a sua. Então é fácil olhar aqui da televisão e ver a casa das pessoas sendo destruídas, vendo um monte de corpos que não dá para ver debaixo da terra, né? E é muito fácil daqui a gente ver isso, sentir, ter compaixão, né? Ser solidário, mas isso não aconteceu com a gente. Vai continuar acontecendo enquanto nós não tomarmos uma atitude de ter consciência do nosso voto. Então, realmente uma mensagem crítica que nós precisamos fazê-lo. Eu não posso simplesmente deixar que essas coisas aconteçam sem exortar vocês, sem motivar vocês a mudar essa situação, né? A Casa do Povo, que até agora, o que fez, que é o Ministério Público? O que a Defensoria Pública fez, que tem o dever de defender o cidadão, né? E não ganha pouco para isso. Né? O que a Defensoria Pública fez de Petrópolis para isso? Né? O Ministério Público. Até agora eu não vi ninguém ser denunciado. Eu não vi ninguém da Defensoria Pública aparecer para, sabe, fomentar alguma coisa. Poxa, são corpos trocados, o Ministério Público está lá, mas ele era para estar lá desde o início.
Desde o início, o Ministério Público e a Defensoria Pública deveria estar no Instituto Médico Legal de Petrópolis. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós devemos pensar, porque nós somos cúmplices de tudo isso. E Deus não espera isso de nós, né? Desde a última catástrofe, ninguém foi incriminado. Está todo mundo solto, tanto que o vice-prefeito, que era prefeito da época, em 2011, ele hoje é vice-prefeito, porque elegeram ele de novo. E a justiça servir ao pobre, ela não serve ao pobre, só serve para quem tem recursos financeiros. O que a justiça fez de 2011 até hoje? A quem recorrer? A quem nós vamos recorrer? Só Deus. Agora, Deus formatou um sistema de segurança pública, um sistema judiciário, né? Uma defensoria pública que está dentro disso tudo, um Ministério Público. E cadê o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Poder Municipal, o Poder Executivo Estadual, o Executivo Federal, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais? Cadê? Você já ouviu alguma coisa de alguém, de algum representante desses poderes? Sabe, dizer que aquilo dali é responsabilidade de um departamento ambiental do Estado, isso não exima o poder municipal das suas responsabilidades. Então, nós precisamos, queridos, realmente refletir. Deus nos dá essa sabedoria, isso cabe a gente, não cabe a Deus. Não jogue a responsabilidade, mas Deus... Não, ore a Deus a quem votar, escolha, a escolha é sua. Entendeu? Deus não vai revelar para você em quem você votar, é você que tem que escolher. Ele te deu sabedoria, ele te deu um cérebro cognitivo, a sua inteligência para fazê-lo. Então faça, querido. Não deixe de fazer, porque senão essas tragédias só vão aumentar. Porque nada está sendo feito. Cobre das autoridades, sabe? O seu direito, você é contribuinte, você paga imposto, você votou nessas pessoas. Né? Cadê as pessoas que elegemos? Você lembra quem você votou no último pleito para vereador? Estão em suas casas, olhando do seu conforto as tragédias e lamentando aquilo que eles poderiam ter evitado. A justiça dormindo, enquanto vidas estão sendo levadas sem nenhuma ação em condenar os culpados. A justiça está dormindo, ela não é cega, ela está com sono. Né? A morosidade judicial é tão grande que prescreve ou tem brecha para que esses bandidos possam sair impune desses crimes, porque eles são bandidos, eles são assassinos, são facínoras, né? Pessoas que não têm um pingo de amor ao próximo, um pingo de amor à vida, né? Lembre-se, esse ano é ano de eleição. Por favor, veja quem são esses políticos. Quem são os coniventes com o crime? Aqueles que se lixam para a vida humana, que desviam recursos que deveriam chegar aos mais desfavorecidos, que liberam a ocupação desordenada dessas áreas de risco. Porque os recursos vieram, em 2019, de quase 2 milhões de reais, foram doados pela sociedade civil, por mim, por você, por várias pessoas que doaram. E esses recursos não chegaram à mão dessas pessoas e até hoje não se sabe, porque está um processo contra o que hoje é vice-prefeito de Petrópolis. Eu não estou sendo político, queridos, eu estou falando um fato. Eu estou descorrendo um fato para vocês, muito claro, muito verdadeiro, que alguma coisa precisa ser feita pela sociedade. Não adianta cobrar de políticos. A sociedade tem que fazer a parte dela na hora de eleger esses políticos e de cobrar deles atitudes assertivas. Porque enquanto isso não acontecer, eles vão continuar fazendo essas atrocidades. Tudo com a nossa permissão. Então faça alguma coisa, querido. Faça, além de orar, faça a sua atitude. A palavra de Deus diz que a gente deve vigiar e orar. Você tem vigiado antes de orar ou você só ora? Porque aí a sua oração não tem eficácia. A palavra deixa claro. Você tem que vigiar e orar. E vigiar é fazer a sua parte sempre.
Ali no funeral de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele tinha poder suficiente para levantar aquela pedra com um olhar, a pedra iria levitar, ele tem poder para isso. Mas não, ele mandou que retirasse a pedra, porque isso cabe ao homem fazer. É igualzinho em relação a essa questão política. Cabe a gente fazer, não tente espiritualizar isso não, querido. Isso é ação sua, espiritualize que você tem que tomar uma atitude. Foi isso que Jesus nos ensinou. Aquilo que nós temos que fazer, Jesus não fez. Aquilo que Jesus tinha que fazer junto com os discípulos, aquilo que não era da responsabilidade dele, ele não fez. Ele mandou puxar a rede. Ele não olhou para que a rede saísse do mar. Ele podia ter feito isso, não. Puxa a rede veio lotada de peixe, quase arrebentando, mas ele não puxou a rede. Ele não usou o seu poder para fazer isso. Ele usou o poder para eles jogarem a rede onde tinha um cardume. E só. Porque isso o homem não tinha condição de fazer na época. Hoje você tem o radar aí, tem um monte de GPS que você acha o cardume. Mas naquela época não tinha. Entende, queridos? Então o voto é responsabilidade, é uma escolha de cada um. A mesma coisa quando você escolhe alguém para se casar. Né? Não tente espiritualizar aquilo que não é da sua responsabilidade. Entendeu? Sabe, quando você casa, você escolhe a sua esposa. Entende? Não é Deus que te dá ela. A única pessoa que Deus deu foi Eva para Adão. Ali foi a única, mais ninguém. No caso de Isaac, Deus não tinha ninguém. Então, Abraão teve a sabedoria de quê? De ir na parentela dele, mandar o seu servo, o seu empregado, ir na parentela e buscar uma esposa para o filho dele. Porque não tinha ninguém naquela região que fosse do mesmo povo. Então, queridos, tenha isso em mente. A gente precisa fazer a nossa parte. Primeiro você precisa vigiar e depois orar. Por favor, faça a sua parte sem transferir responsabilidade, principalmente para Deus. Repito, Deus não tem nada a ver com as suas escolhas. Ele apenas abençoa. Não espiritualize. Não é espiritual. Sabe? É espiritual quando a gente ora para pedir a Deus a direção em quem votar. Isso é espiritual. Agora você vai fazer a escolha. Nisto somos manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Que qualquer um que não pratica a justiça não ama seu irmão e não é de Deus. Uma pessoa que não pratica a justiça, ela não é filha do diabo. Ela não ama seu irmão. Então, em consequência, também não ama a Deus. Ela não é de Deus. Romanos 10, 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Esses são aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Não é o nosso caso, queridos. Não é o nosso caso. Não crie ideologias para isso. Isso é espiritual. Nós devemos fazer a nossa parte. A nossa parte cabe ser feita. Agora, não deixe mais vítimas serem ceifadas, serem arrancadas, porque uma delas um dia pode ser um de nós. Um de nós pode ser levado. E nós vamos dar conta a Deus pela nossa responsabilidade de nada ter feito para evitar que essas coisas aconteçam. Então vamos tomar uma atitude em nome de Jesus, entendeu? De tomar uma atitude e não deixar mais vidas serem sacrificadas. Isso não são fenômenos da natureza. Isso é negligência do homem. Nada tem a ver com a natureza. Olhe lá que você vai ver aonde as águas passam, o rio passa, tudo assoreado, tudo cheio de entulho, né? Um túnel que eles fizeram, o túnel está todo assoreado, está todo obstruído e com verba para fazer isso. Tinha dinheiro para ser feito, mas o dinheiro foi desviado para outro lugar. Mas essas foram as pessoas que vocês votaram, que Petrópolis votou, como aqui no Rio votamos. Então, nós precisamos mudar a nossa visão. Se você é crente vota em pessoas de bem. Crente não vota em crente. Crente vota em pessoas de bem. Não espiritualize isso. Porque isso são pessoas que criaram essa história para manipular as pessoas, fazer as pessoas de massa de manobra. E não é isso que Deus espera de nós. Então tome uma atitude assertiva e ore a Deus, a quem pode realmente te responder.
a quem pode te revelar o que fazer. Esse pode, os homens não. Os homens fazem por sua própria conveniência, por fisiologia, para ganhar dinheiro. Porque eles só pensam exatamente na sua prole, neles próprios e na sua prole. Então, eu digo sua família. Então, meu querido, em nome de Jesus, tenha consciência na hora de votar. Esse é um ano de eleição. Eu não estou dizendo para você votar no candidato A, B, C. Não, ore a Deus. Isso não é política, isso é palavra. Ore a Deus. Só Deus vai poder te dar essa resposta. Homem nenhum pode te dar essa resposta. O único homem que pode decidir isso é você próprio, através da direção de Deus. Então faça isso, ore a Deus. Não ouça ninguém, nem que seja o seu pastor. Porque se ele for de púlpito para falar isso, ele não foi chamado por Deus. Ele não tem parte com Deus, como o texto mostra aqui. Nisto somos manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama o seu irmão e não é de Deus. Então, um indivíduo que vai de púlpito para fazer isso, ele não pratica a justiça. Entendeu? Ele é filho do diabo. Entendeu? E ele não ama o seu irmão, porque uma pessoa que faz isso não ama o seu próximo. Ele não é de Deus. Então não ouça, refute essa pessoa, repreenda em nome de Jesus essa pessoa, que vai usar o púlpito que não seja para pregar o nome de Jesus. Tá, querido? Que Deus abençoe. Eu sei que é uma palavra meio chata, poxa, é chato, mas precisamos ouvir, irmão, porque não estamos praticando, entendeu? Precisamos praticar, em nome de Jesus, entende? Não podemos ser cúmplice, conivente a essa situação. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus continue te orientando para que você vote consciente, né? Para que você escolha segundo a direção de Deus. Né? Deus não vai te dizer, mas vai te dar uma direção. E você vai começar a observar. Não tem uma coisa chamada horário eleitoral? Assista, aquilo é chato demais, mas assista, porque você vai ver quem são as pessoas. Né? E a pessoa pode te enganar um pouco, mas depois a máscara acaba caindo. É um tempinho de ver a pessoa e você vai ver que a máscara vai cair. O Espírito Santo vai mostrar para você quem é quem. Creia nisso, ore nesse sentido. Que Deus te abençoe. E é isso que eu faço, tá, meus amados? É isso que eu faço. Não é uma fórmula de bolo, cada um tem um jeito de fazê-lo. A fórmula de bolo é que eu tenho que buscar a orientação de Deus para votar, para fazer qualquer coisa na minha vida. É buscar a direção de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã com mais uma reflexão. Um abraço para você. Que Jesus te abençoe. Não deixe de tocar o sininho, de dar o seu joinha e de compartilhar o link do nosso canal. Tá? Fica com Deus.